Vamos agora ao assunto de hoje. Guarde isso aí com você e anota porque vai cair na prova. Maturidade não é idade, ou seja, nem sempre a maturidade de uma pessoa vem com a idade. É o que deveria ser, não é? Você vai envelhecendo, você vai avançando nos anos da vida, então supõe-se você fosse amadurecendo com as experiências, etc. Algumas pessoas amadurecem, outras não. Outras parecem até que regridem, não é? Maturidade, nós vamos entender aqui esses dois lados. O que é uma pessoa madura? E isso serve para você, independente da idade que você tem, se você tem 50, 60, 70, se você tem 20, não importa. Então, o que é ser maduro e o que é ser imaturo? E por que uma coisa é necessária para a sua felicidade e a outra atrapalha no relacionamento? Então, quando a gente fala de maturidade, o que a gente está falando? Ser uma pessoa madura é você ter firmeza dentro de você. Mas firmeza de caráter, obviamente. Firmeza de convicções das coisas certas e das coisas erradas. Você não querer perder tempo com aquilo que não importa. É um fato conhecido que a pessoa, quando vai envelhecendo, parece que ela vai ficando mais impaciente. Já percebeu? A gente começa a ver mais claramente aquilo que importa e aquilo que não importa. Então você fica impaciente com as coisas que não importam. Isso aí não importa, isso é bobagem. Você despreza o que é bobagem, o que não importa, mas você sabe muito bem aquilo que importa. Vou dar um exemplo bem claro, né? A forma de vestir. Quando você é jovem, você quer vestir na moda, você quer vestir no estilo. Por quê? Isso é característico de uma pessoa mais insegura, uma pessoa que ainda está buscando a sua identidade, porque ela não está confiante de que quem ela é o suficiente. Então, ela quer dar uma incrementada em quem ela é pelo modo de vestir. Quando a pessoa se ganha um pouquinho de idade, então você vê que ela começa a priorizar mais o conforto. Então ele não está importando se ele vai aparentar na moda ou não. Ele quer saber o seguinte: vai machucar meus pés ou vai me dar conforto? Então ele prioriza o quê? Conforto, que é o que importa. O que adianta você estar bonita, sabe? Aquele sapato, você está ali elegante, arrebentando, e só Deus sabe a dor que você está para mostrar aquele sapato da moda ali. Só Deus sabe. Quer dizer, isso é imaturidade. Uma pessoa madura não faz isso. Porque ela já aprendeu, já calejou, e ela já sabe que ela não perde tempo com as coisas que não importam. Mas vão achar que eu estou assim. Não importa o que os outros acham. A pessoa que é madura, ela já cresceu acima do que os outros acham. Porque o que importa é o que ela sabe sobre ela mesma, não o que os outros vão achar. Então, maturidade está ligada a essa firmeza. Não ser uma pessoa carente que fica dependendo todo o tempo do afeto dos outros, da compreensão dos outros. A pessoa madura, ela precisa de pouco afeto e pouca compreensão. E ela tem muito afeto e muita compreensão para dar. Pessoa madura, não é que ela não goste de afeto. E não é que ela não queira ser compreendida, mas ela não precisa. Se ela for compreendida, legal. Se ela não for compreendida, coma menos. E é óbvio que uma pessoa que é imatura, ela não vai ter bons relacionamentos. É insuportável, né? É difícil aguentar uma pessoa imatura, seja qual for a sua idade. Eu vejo que a maturidade, ela dá leveza. Você tem uma vida mais simples. E a imaturidade, ela complica tudo. Então, quando eu penso em mim, quando eu tinha questões, por exemplo, eu era muito emotiva, né? Eu era muito dada às minhas emoções, eu dava muita atenção a como eu me sentia. Eu era tão emotiva e tão imatura que
uma coisinha virava uma coisa enorme, né? A pessoa, ela dramatiza tudo, tudo vira muito maior do que é. Então, o copo d'água fora do lugar, né? Você não entende, você não faz nada. Quer dizer, tudo que é pequenininho, ela complica, porque ela não entende o valor da paz. Ela não entende o valor, por exemplo, de você... deixa para lá. Porque são coisas pequenas que fazem toda a diferença na sua vida. Quando você é uma pessoa complicada, você pensa assim, não, porque eu sou assim, para mim as coisas têm que ser assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Você dificulta a sua vida. Então, o que eu fiz para facilitar? Que eu comecei a ver que é muito melhor ser prática do que fazer questão de muitas coisas, né? Então, ele esquece. Ele só vai lembrar no dia e vai perguntar, você quer o quê? Você quer fazer alguma coisa, né? E eu ficava naquela, ele está preparando alguma coisa, né? Está chegando o dia, vai que ele, né? E você fica com aquela expectativa e no dia não tem nada. Aí, o que eu fiz para não fazer disso um problema? Tá bom, eu vou ajudar. Renato, então, esse ano eu queria que você me desse isso aqui, posso comprar lá? Eu falo, em vez de ficar aquela... Ele tem que lembrar, quero só ver se ele me ama de verdade, se ele vai... Sabe, porque você complica o casamento, complica a relação de vocês. Isso é maturidade. Por que eu era assim? Por que eu ficava querendo uma surpresa? Por que eu esperava isso? Por que eu esperava aquilo? Por quê? Porque a gente vê nos filmes, porque a gente ouve, né, as pessoas falarem, os filmes românticos ajudam muito, os livros de romance escritos por mulheres, né? Aí o homem faz um monte de coisa linda, maravilhosa, e as mulheres, meu marido não faz isso. Ele foi idealizado por uma mulher, aquele personagem lá. Eu não baixei o meu padrão, como as pessoas às vezes pensam assim, ela teve que se adaptar a ele. Não, eu comecei a ter uma vida mais leve, sabe? Simplesmente assim. Eu tenho mais paz. Porque às vezes, por causa de uma coisinha bobinha, você estraga uma noite. Sabe? Era para todo mundo estar feliz. Chegou do trabalho, da escola, está todo mundo em casa, que legal. Aí, uma coisinha fora do lugar, você estragou tudo. Aí você vai dormir chateada. Aí você fica com raiva da pessoa, você fica com raiva do filho, mas na verdade é que você simplesmente não quis relevar, sabe? Uma palavra. Tá bom, eu vou fingir que eu não ouvi o que você acabou de falar. E acabou. Eu vejo que é simplificar a nossa vida, dar mais leveza. A gente já tem problema o suficiente. Não precisa criar mais um, né? Saber o que realmente importa e gastar tempo com o que importa. É você realmente treinar a sua mente, se perguntar assim, isso importa? Vale a pena? E você vai ver que muitas coisas não importam. Muitas coisas pequenas não importam. E as pessoas têm dificuldade de detectar o que importa e o que não, porque às vezes dão muito valor ao que não importa. Como a mulher, nesse fim de semana na Escola do Amor, quando perguntada também 60 e poucos anos, e a senhora tem desejo de casar de novo? Tem. E como é que ele deve ser? Ela, não pode ser barrigudo nem careca. Mas às vezes a pessoa, por causa de uma careca, por causa de uma barriga mais recheadinha, não é? Descarta. Quer dizer, não olha o que importa. Tudo bem, eu não vou discutir com o seu gosto, mas só estou avisando que você pode perder um bom marido ou uma boa esposa porque não tinha aquilo que você supervalorizou, que nem sempre é o que importa. O que é essa pessoa? A pessoa é de Deus, a pessoa tem um caráter, a pessoa... Quais são os seus princípios? Então, você olhar o que importa
tanto na hora de escolher o parceiro para a vida, quanto para você, dentro de um relacionamento, não criar problemas onde não precisam ser criados, isso aí é sinal de maturidade. Então, a gente precisa aprender a ser maduro. E você falou que a pessoa é firme, né, por dentro, e eu estava pensando aqui, quantas vezes você, quando você é uma pessoa firme, você ignora como você se sente. Então, firmeza é você fazer muitas coisas sem nem vontade. Sabe? Ser essa menina que fica magoadinha, poxa, você não respondeu logo, eu mandei lá uma mensagem para você e você não respondeu na mesma hora. Eu sei que você estava online, eu vi que você viu a minha mensagem e você não respondeu. Por que você não respondeu? Quer dizer, você está fazendo questão. Vocês poderiam ter tido um ótimo dia, mas por causa de ele não responder a sua mensagem e você dar vazão a como você se sentiu, vocês brigam, sabe? Às vezes você engole para depois, em um outro momento, que você vê ali que dá para você falar, aí você então fala sobre aquele assunto. Olha, sabe, ontem, quando a gente estava lá na casa da sua mãe e você falou aquilo, eu não gostei. Agora, lá na casa da mãe, ele falou de um jeito... Ele tem que ver que eu estou chateada. Quer dizer, estragou tudo. Você foi lá, ficou com ele, na casa da mãe dele. Poxa, você foi lá e agora você estraga tudo o que você fez por causa de uma coisa, um erro, uma forma de falar. Eu queria concluir com esse versículo aqui, em Efésios. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Quando você demonstra interesse em conhecer o Filho de Deus, conhecer Jesus, então esse conhecimento te amadurece. Quando a gente está com Jesus, Ele tira o homem, a mulher madura, Ele faz essa pessoa completa, plena que Ele nos projeta para ser. Amém? Se você chegou até aqui, é porque você quer ser uma pessoa melhor. Eu te desafio a escolher uma coisa que você aprendeu no vídeo de hoje, colocá-la em prática. E eu te vejo aqui na próxima vez.